Em Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus convidou os discípulos para irem em mais uma viagem. Ele falou, vamos para o outro lado. E eu imagino que os discípulos ficaram muito empolgados em irem para mais uma viagem a convite do próprio mestre. Isso deixaria qualquer pessoa entusiasmada. Acontece que no meio dessa viagem surgiu uma tempestade. E é assim que acontece na nossa vida. A gente planeja ir do ponto A para o ponto B, a gente planeja mudanças, a gente planeja abrir um negócio novo e ficamos entusiasmados com aquilo, com o início daquilo, mas as tempestades surgem no meio. Quando Deus nos chama para um novo destino, normalmente Ele não nos diz o que vai acontecer pelo caminho. A gente só tem que continuar o caminho, crendo e não parar. A gente deixa o lugar que estamos em busca de algo novo, algo melhor do outro lado. Mas no meio surgem tempestades. E geralmente o meio é um momento de teste. A Bíblia continua dizendo que a tempestade era tão grande que levantava ondas que entravam no barco e inundavam o barco. Não era uma tempestade qualquer. E onde Jesus estava? Onde o mestre estava? Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça no travesseiro. Isso te soa familiar? Às vezes você está passando por um momento difícil, está buscando a Deus, está querendo entrar na presença dele, mas você não está sentindo nada, não está tendo nenhuma resposta. Às vezes parece que Deus está dormindo. Nesse momento, a gente precisa usar da nossa fé. Jesus queria que os discípulos crescem nele. Ele disse, vamos para o outro lado. Então eles iriam chegar do outro lado. Ele disse, só queria que crescem nele. Mas como nós, os discípulos sentiram medo. Ficaram apavorados, foram acordar Jesus com muito medo. E Jesus repreendeu a tempestade. Muitas vezes a gente precisa vencer o medo para avançar para o outro lado. A gente precisa crescer em fé porque isso demonstra nossa confiança em Deus. A gente também precisa ter paz e alegria apesar da tempestade. Enquanto a tempestade está durando, a gente precisa ter paz e alegria. Quanto mais fé você tiver, menos medo você vai ter. Porque o medo e a fé, eles brigam entre si. Então, quanto mais fé você tiver, menos medo você vai ter. Por isso, alimente sua fé, para que você consiga continuar caminhando até o outro lado.